Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa nona aula do nosso quarto curso dos 27 perfis de personalidade. Hoje é a aula de encerramento desse quarto curso, onde nós abordamos um perfil de personalidade que tem o orgulho na base dessa personalidade. Eita! Mas esse orgulho, ele nada mais é do que a expressão de uma tristeza mais profunda de não se sentir amado ou amada por ser realmente quem é. Então, tendo isso, né, como base, eu peço a sua licença para reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é, peço licença para reverenciar o seu superior e para que juntos e juntas possamos compartilhar, né, os conhecimentos. Esse perfil de personalidade que a gente abordou, ele realmente, né, é um perfil de personalidade que ele tem muita capacidade de estabelecer vínculos, de estabelecer conexões e relações. Então, é uma pessoa que tem muita habilidade para se relacionar e para conquistar as pessoas. Mas como nós percebemos, em vários momentos esse orgulho ele vai aparecer como um comportamento, uma tendência a não querer assumir responsabilidades. Em vários momentos essa pessoa vai se sentir muito insegura frente àquilo que ela tem que fazer, ela não vai se sentir capaz, ela vai atribuir a outras pessoas o poder, a força, então ela fica em uma dependência de outras pessoas, quando na verdade ela tem todo o potencial de se desenvolver. E em muitos casos, esse orgulho ele também vai se expressar em uma forma de não pedir ajuda e ficar fazendo joguinhos, né, vamos colocar assim, para que as pessoas percebam que eu preciso de algo que eu não quero pedir. Então lembre-se, eu não estou julgando, eu estou apenas explicando. Esse comportamento de fazer os joguinhos não quer dizer, né, que você é uma pessoa ruim se você está fazendo isso. Só quer dizer que o orgulho ele está entrando em cena e está fazendo com que a pessoa não peça por algo que ela está precisando. E ela não pede exatamente porque ela está na face negativa do orgulho, que é ficar insegura, achando que a pessoa não vai amar ela, que a pessoa não vai gostar dela. E caso a pessoa diga não, ela se sente rejeitada. Então tem vários porquês e vários porém por trás. Só que o objetivo da aula de hoje é exatamente a gente refletir um pouquinho sobre quando que é o momento de pedir ajuda. E para falar disso, né, eu gostaria aqui de trazer uma história, né? Eu acredito que as histórias elas ajudam a gente a perceber muito mais fácil, né, uma situação. E essa história ela é uma história minha, assim, pessoal mesmo, de uma vivência, né, onde fica muito retratada essa coisa do orgulho. E é bem interessante porque, assim, quando a gente está vivenciando o orgulho, a gente não percebe que a gente está nele, né? A gente acha que não está. Mas a gente, depois que passa, tem a percepção e aí a gente pode aprender com essa experiência. O que acontece, né? Nos últimos meses, eu fiz uma mudança bem forte assim na minha vida profissional, na minha vida pessoal, me mudei de estado, abri mão de uma série de coisas que eu já havia construído, abri mão inclusive até da minha herança, renunciei à herança da minha família e tal. E em um determinado momento, eu estava passando por uma situação onde eu estava precisando de ajuda. Ajuda, inclusive financeira, porque eu estava passando por um momento bem difícil financeiro. Só que, naquele momento, eu não estava conseguindo entender que eu não me abria para pedir ajuda para pessoas que queriam e poderiam até me ajudar. Por quê? Porque eu estava achando que eu tinha que resolver aquilo sozinho, que eu tinha que encontrar uma saída sozinho, e porque a minha experiência de crescimento, ela dependia que eu passasse por aquilo sozinho, que eu não compartilhasse com ninguém. Eu estava literalmente perdido dentro do orgulho e não estava enxergando. Só que quando algumas pessoas que são queridas vinham falar comigo sobre isso, eu falava, não, isso não é orgulho, eu só estou realmente querendo passar pela experiência e aprender com ela, né? Crescer através dela. Só que, em um dado momento, a situação ela ficou insustentável. E aí eu fui, né? Eu tive que pedir ajuda para uma pessoa. Essa pessoa, com muito amor, com muito carinho, ela me ajudou, com certeza. Ela falou, meu, claro que eu vou te ajudar, né? Com certeza, né? E essa pessoa foi e me ajudou. E nesse momento, o que foi mais marcante foi que eu chorei. Mas eu chorei de raiva. Eu chorei de raiva por estar tendo que pedir ajuda para aquela pessoa que tanto me ama. E olha que coisa interessante, né? Foi nesse momento que eu tive o primeiro estalo. Aí depois que eu saí da conversa com a pessoa, eu fui para um cantinho, né? Fiquei ali no cantinho, chorei mais um pouco, sabe? Me sentindo indignado. Como que eu não consegui? Como que as coisas não deram certo? O que que eu fiz tanto de errado? Sabe? Aquele momento que a gente entra assim numa culpa, num julgamento muito forte com a gente, né? Acredito que nós somos seres humanos, nós entramos nesses momentos de vez em quando mesmo.
E depois que passou aquele momento mais da emoção da raiva, mais da emoção daquela culpa e tal, né? Veio pra mim um estalo muito, muito rápido assim tal. E várias pessoas já tinham tentado conversar sobre isso comigo. E eu falei, nossa, cara, por que eu tô tipo assim, sendo que, poxa, eu sou um ser humano, né? Tipo assim, eu fiz uma transição bem forte, bem drástica e tem poucos meses. Então, assim, é natural, né? Que a construção de algo novo, ela vai levar um tempo. Então, assim, no meio do caminho, eu posso acabar precisando da ajuda. E aqui eu dei um exemplo de ajuda financeira, mas às vezes a gente tá falando de uma ajuda, de um apoio moral, de uma conversa, de uma escuta, sabe? Da gente poder estar perto de uma pessoa, simplesmente ali em silêncio, porque a gente tá se sentindo sozinho. E de diversas formas, depois que eu passei por isso, eu comecei a refletir várias outras coisas. Como, por exemplo, não comunicar e não conversar com algumas pessoas que são queridas em determinados assuntos, por achar que não, eu tenho que resolver isso sozinho, ou não, a pessoa ela tem que perceber isso, porque se ela me ama, ela tem que perceber. Só que a gente não acaba percebendo que quando a gente está nessa, a gente está escondendo e isolando as pessoas das informações que são necessárias para elas realmente se abrirem para nos apoiar. E nessa a gente vai se sentindo cada vez menos amado. E quanto menos a gente se sente amado, mais a gente tende a entrar no orgulho de querer fazer por si só para provar para as pessoas ou para a gente mesmo, porque no meu caso tinha muito de provar para mim mesmo, mas depois eu fui percebendo que eu estava querendo provar para várias pessoas coisas que eu não preciso provar. Mas quando a gente está dentro, a gente acha que tem que fazer sozinho, a gente acha que tem que provar. E nessa experiência, o que eu percebi assim como algo muito claro de qual é o momento que a gente precisa pedir ajuda? O momento é quando eu estou pensando no problema incessantemente ao longo do dia, ao longo de vários dias. Então você pode colocar aí, sabe? Tipo, se você está há uma semana pensando em um problema e aquele problema está repetindo na sua cabeça e você só fica pensando nele, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, entra dia, sai dia, esse é o momento de você pedir ajuda. Por quê? Porque a partir do momento que a gente já está há alguns dias pensando em um problema e a gente ainda não encontrou a solução dele, é porque a gente está em um looping. É como se a gente estivesse dentro de um labirinto querendo encontrar a saída. E quem está dentro de um labirinto para encontrar a saída é muito difícil. Agora, quem está do lado de fora tem uma visão mais ampla. Então, essa percepção ela é muito importante, porque às vezes a gente normaliza essa coisa de ficar com um problema na nossa cabeça vários e vários dias e tempos e tal, e a gente acha que isso é normal, quando na verdade isso não é normal, entendeu? E a vergonha de pedir ajuda para o outro já é uma expressão do nosso orgulho, porque todos nós somos seres humanos, todos nós precisamos de ajuda, todos nós em algum momento ajudamos pessoas. E pensa você, quando uma pessoa que você ama, que você gosta, ela chega para você e te pede ajuda, você não se sente bem em poder ajudar uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama? Você não se sente útil, você não se sente feliz, você não se sente, sabe, tipo assim, até lisonjeado da pessoa confiar em você, dela vir até você, se vulnerabilizar, se abrir com você. E aí tem um outro ponto aqui também importante, né? Essa capacidade de se vulnerabilizar. Esse perfil de personalidade, ele tem uma dificuldade de se vulnerabilizar de forma clara e objetiva, fazendo um pedido específico, como por exemplo, por favor, eu estou precisando de, sei lá, R$500 esse mês, você pode me emprestar? Assim que possível eu te devolvo? Ou, por exemplo, eu estou com medo de ficar sozinho em casa. Você pode ficar em casa hoje comigo para que eu me sinta mais à vontade? Essa verbalização direta, objetiva, ela é muito difícil para esse perfil de personalidade. Mas é importante você ter claro que isso tem a ver com esse sentimento de que você não é amada ou não é amada por quem você é. Só que isso tem a ver com memórias de infância e não necessariamente você não foi amado, você não foi amada. Às vezes a sua família ela só estava passando por um momento difícil quando você teve algumas necessidades e essas pessoas não conseguiram atender as suas necessidades. Ou até mesmo elas tentaram atender e acreditaram que atenderam a sua necessidade, mas não conseguiram atender. Mas não porque não te amaram, mas sim porque não sabiam fazer de uma maneira diferente. Foi hoje ou foi ontem? Eu não me lembro se foi hoje ou foi ontem, mas foi muito legal. Eu assisti uma aula, né? Onde foi falado sobre a questão dos nossos pais, né? E foi mostrar, na verdade não foi uma aula, foi uma consulta que eu fiz com uma pessoa. Eu fiz uma consulta com uma profissional, né? E ela falou sobre isso comigo. Ela falou assim, ela falou assim, os nossos pais, né? Eles são nossos cuidadores quando a gente reencarna, quando a gente vem aqui pra Terra. Só que assim, o compromisso deles com a gente
é nos auxiliar até a gente fazer a maioridade. Só que eles são seres humanos, eles são imperfeitos. Então, assim, quando a gente exige deles uma coisa que eles não deram, a gente está sendo desonesto com eles. Por quê? Porque tudo que eles deram foi aquilo que eles foram capazes de oferecer. Essa fala, honestamente, eu já conhecia, mas é interessante que quando a gente está no momento certo de ouvir, de receber a informação, que a gente está aberto para ela, realmente disposto a refletir, a questionar, ela tem um impacto forte na gente. E eu estou trazendo ela aqui para você exatamente porque talvez você esteja nesse momento de ouvir isso. Não necessariamente você se sente não amado ou não amada por ser quem você é, por uma razão real das pessoas não te amarem. Pode ter sido exatamente porque você teve, então, necessidades na sua infância, a sua família não conseguiu atender essas necessidades porque eles não tinham capacidade de atender a sua necessidade da forma como você realmente esperava. E quando a gente consegue aceitar isso e refletir sobre isso e perceber então que a gente colocou expectativas na nossa família, que a gente colocou expectativas nos nossos pais, o que é natural, porque a criança ela acaba colocando os pais, os cuidadores, né, se não foi criada pelos pais e por outras pessoas, em um lugar de super-herói, porque a criança ela precisa ter alguém com essa super dotação de poderes para ela se sentir segura quando ela está com medo, porque aí na cabeça dela fala, não, mas tal pessoa que é super-herói, né, que é muito forte, está aqui. Então, para a criança, é natural que isso aconteça. Só que quando a gente vai se tornando adulto, a gente percebe que essa crença que ajudava essa criança em momentos difíceis também foi a responsável por fazer que em outros momentos, quando esses pais não eram tudo que essa criança queria, ela criasse uma ideia dentro da cabeça dela de que eles são superpoderosos, então se eles não fizeram isso por mim é porque eles não me amam. Então veja, essa mesma crença que ajuda em alguns momentos, ela pode criar certas memórias, certos registros psíquicos, emocionais na nossa mente, no nosso corpo, no nosso inconsciente, que fazem a gente não se sentir amado, se sentir amada e que coloca esse perfil de personalidade, então, nessa busca, nesse desejo de não se tornar adulto, de continuar fofinho, de continuar fofinha, para que não perca o amor das pessoas e quando precisa de ajuda, pode ficar muito preso dentro desse orgulho, que pode vir tanto como essa insegurança de pedir e não ser atendido, quanto essa ideia de que eu tenho que resolver sozinho ou as pessoas têm que adivinhar que eu estou precisando de ajuda. Não siga por nenhum desses caminhos, é a minha sugestão, tá? Você faz o que você quiser com a sua vida, você é livre, mas não siga por nenhum desses caminhos, porque eles vão sempre te levar para a dor. Se você praticar essa verbalização, lembrando dessa métrica que eu trouxe, né? Quando eu faço isso? Quando você está... O meu número foi 7 dias, mas você pode pensar isso em 3 dias. Vamos imaginar se 3 dias é o suficiente para você, mas você está há 7 dias pensando no mesmo problema, aquele problema não sai da sua cabeça e você não encontrou uma solução ainda, você já está em looping. Você já está numa repetição. Pede ajuda. Se você pede ajuda, a ajuda ela vem, ela aparece, ela surge. Nós estamos aqui, a vida se manifesta através desse movimento de todos. E quando a gente se abre para a vida, quando a gente se vulnerabiliza verbalmente, existe a possibilidade de a gente ouvir um não? Existe, mas a possibilidade do sim, ela se torna muito mais real do que quando a gente não pede. E lembre-se, quando você achar que o outro tem que adivinhar o que você está sentindo ou que você tem que fazer isso por si mesmo, por si mesma, se pergunte, há quanto tempo eu estou com essa situação em aberto? Há quanto tempo eu estou com isso aqui não resolvido? Se já superou esse período aí dos 7 dias, é o momento realmente de você pedir ajuda. Eu espero, né, que essa aula, que essa partilha, né, porque é uma partilha muito pessoal, muito particular, que ela possa, né, te ajudar realmente a refletir. Sabe, o quanto que talvez você pode em algum momento estar preso, ou talvez esse é o momento, esse vídeo chegou no momento certo para você refletir e tomar uma decisão que seja mais favorável para você, que permita com que as pessoas ofereçam a você o amor que elas têm por você e que você se sinta amado ou amada por ser quem você realmente é, sem precisar ser perfeito, ser perfeita, aceitando amadurecer no sentido de ser claro, objetiva no pedido do que você precisa, sem fazer rodeios, sem dar voltas, sem, sabe, contar toda uma história para pedir por medo da pessoa dizer não, simplesmente o mais simples e objetivo, pedir exatamente aquilo que a sua necessidade, né, está necessitando, é boa, né, está aparente nesse momento, aquilo que está aparecendo para você como uma prioridade. Dito isto, eu agradeço a sua presença, amanhã a gente vai iniciar o nosso 5º curso,
né, o curso número 5 dos 27 perfis de personalidade. Peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, dar o like no vídeo, fazer o seu comentário e, claro, compartilhar, porque quando vocês compartilham, o YouTube entrega para mais pessoas e aí cada vez mais esse conteúdo vai ajudando outras e outras e outras pessoas. Ok, gente? Então, muito obrigado. A gente se vê amanhã no nosso 5º curso e tchau, tchau. Uhul!